Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do novo debate econômico MNDE. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as novas maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero e inclusão racial. Esta semana, no nosso podcast, nós vamos falar sobre a COP30. E para falar sobre esse tema, convidamos e temos a honra de receber Marina Marçal. Marina é advogada especialista em políticas climáticas, atua como Brazil Lead na Waverly Street Foundation, é relatora de direitos humanos e ambientais da plataforma Desca Brasil, com passagens pela C40 Cities, Prefeitura do Rio e pelo Instituto Clima e Sociedade. Marina é mestre em Sociologia e Direito pela UF, em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet Rio de Janeiro, e foi pesquisadora visitante em Columbia Law School. Marina integra o Conselho da Frente Parlamentar Ambientalista, do Fundo Brasil de Direitos Humanos e do Instituto da Hora. Seja bem-vinda, Marina. Muito obrigada, pessoal, pelo convite de estar aqui com vocês. E para participar neste episódio, conto com a participação do pesquisador do MNDE e professor de economia da UFRJ, Luciano Alencar. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, Dudu. Bem-vindo, Marina. E vamos ao debate. Marina, para começar, nós queríamos falar um pouco sobre o fato, ou seja, o principal aspecto dessa COP hoje é o fato dela ocorrer na Amazônia. Ela ser em Belém é um fato que trouxe um destaque para essa situação, para esse momento, principalmente porque é uma região que é essencial quando se debate meio ambiente no Brasil e no mundo. Então, eu queria perguntar para você, começar o nosso podcast com um panorama sobre o que está em jogo nessa conferência, principalmente quando a gente pensa em avanços nas metas de redução de emissões e também em conservação de florestas tropicais, como é o caso da Amazônia. Obrigada, Eduardo. Bom, acho que essa pergunta, ela primeiro nos provoca a pensar o que é uma COP, né? Dados mais recentes de pesquisa mostram que a população brasileira, a maior parte dela, sabe que a COP vai acontecer no Brasil, assim como você mencionou, mas não sabe o que é uma COP. Então, a Conferência das Partes dos países que assinaram o Acordo de Paris em 2015, se comprometendo à redução dos gases de efeito estufa, é a COP, resumindo aqui para quem está nos ouvindo. E o que está em jogo nessa COP na perspectiva geopolítica da localização que você nos trouxe? Bom, primeiro é recapitular algo que eu acho super importante. A COP deveria acontecer no Brasil em 2019, o governo, na época, rejeitou a COP acontecer no Brasil. Então, com as eleições que aconteceram em 2022, com o presidente Lula sendo eleito em outubro e participando da COP 27 no Egito, eu estava lá, eu era uma das pessoas que fazia mobilização de governadores, prefeitos, parlamentares e o executivo para o Brasil Climate Action Hub. A gente viu a possibilidade de sugerir ao presidente que, no seu novo mandato, começando ali em 2023, ele pudesse sugerir ao NFCCC, à Agência de Clima da ONU, que o Brasil gostaria de se candidatar na próxima rodada da América Latina a receber a COP. Então, foi uma construção da sociedade civil pautando o governo brasileiro. Antes de chegar mesmo ao poder, foi a primeira vez que a gente teve um presidente eleito, mas ainda não no poder, participando numa COP. Naquela época, Bolsonaro ainda era presidente, mas não foi a COP, foi onde surgiu a oportunidade. O presidente eleito Lula recebeu essa solicitação da sociedade civil, acatou, sugerindo que fosse no Brasil, mas nos surpreendeu ali no mesmo dia, na hora, pedindo que a COP acontecesse na Amazônia.
Então, é isso o que aconteceu ali na época no sistema geopolítico, de se pleitear aos países da América Latina que também teriam direito de concorrer, que o Brasil gostaria de receber a COP, o presidente sugeriu que fosse na Amazônia, a partir de uma relação ali com o governador do Pará, que também estava presente na conferência, também convidou o presidente Lula, junto com o governo do Egito, a estar lá na COP. Bom, na perspectiva das agendas que precisam avançar, Eduardo, a gente tem alguns desafios muito grandes, né? Primeiro, destacar o fato de que no ano passado, que se chamava a COP, que aconteceu em Baku, a COP 29, no Azerbaijão, eu estava lá, era chamada popularmente de a COP do financiamento, porque no livro de regras havia uma expectativa muito grande de que se avançasse num compromisso de financiamento dos países desenvolvidos, entre aspas, a financiar melhor os países periféricos, sul global, subdesenvolvidos, nesse sentido. E o compromisso assumido na época, no final da COP, ele foi muito baixo em relação à promessa, né, do que a gente ainda precisa angariar, que é 1,3 trilhões anualmente até 2035, como forma de escalar o financiamento climático. Eu lembro bem, para contextualizar quem não estava lá e não acompanhou coisas de bastidores, que a COP ela acontecia mais ou menos com a reta final do G20 aqui no Brasil, Eduardo. Então, a gente reclamava muito da distância, né, do voo até o Azerbaijão, e foi uma COP que travou tanto no sentido de não conseguir diálogos esperados em financiamento, que a ministra Marina Silva, a secretária nacional à época de mudança do clima, Ana Toni, viajaram para a COP, a ministra volta ao Brasil, estava comigo no evento que eu estava organizando, o Urban 20, a agenda de prefeitos do G20, e tem que voltar de novo a Baku, para o Brasil usar essa posição beneficiada geopoliticamente para tentar um maior compromisso de financiamento com outros países naquela COP. Conseguimos, né, como mundo, fechar alguma linguagem naquela COP, mas ainda é suficiente. Então, a grande expectativa mundial que está em jogo nessa COP é conseguir mais financiamento. Tem outras agendas, como as NDCs, as contribuições nacionalmente determinadas, é o ano em que, na teoria, os países deveriam apresentar a atualização, os países que assinaram o Acordo de Paris, mostrar a atualização de como nacionalmente pretendem contribuir para a redução da emissão de gás de efeito estufa. A maior parte dos países signatários do Acordo de Paris ainda não apresentaram. A gente faz 10 anos do Acordo de Paris esse ano. Eu, como advogada, sempre alerto que eu acho que é o momento, né, desses 10 anos de Acordo de Paris, 30 COPs, da gente repensar esse voluntariado desses compromissos do acordo, porque eu acho que, às vezes, esse é o preço que hoje a gente paga, lá em 2015, quando foi criado, ser voluntário, tudo bem, mas hoje, numa década de emergência climática, eu acho que a gente tem que subir um pouco mais o tom exatamente para isso, não chegar um ano de que os países deveriam apresentar as suas NDCs e a maior parte deles não apresentarem. Outras agendas que eu vou mencionar aqui bem rapidinho, o Just Transition Working Group, né, uma expectativa muito grande aí de que se tenha uma narrativa forte sobre energia renovável no mundo. De novo, a geopolítica entra, os Estados Unidos saem do Acordo de Paris, mas formalmente ele só sai no ano que vem, esse ano ainda deveriam participar da COP. E o Brasil, entendendo as dificuldades geopolíticas mundiais, né, com guerra, com a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, tentando conseguir compromissos que não dependam de consenso de todos os grupos. Estão lançando iniciativas como o Fundo Florestas Tropicais, estimulando outras agendas a avançarem, independente de consenso. Então, justamente, relacionando essa sede na Amazônia com essa questão do financiamento, algo que você acabou de mencionar, né, que recentemente o Brasil lançou esse Fundo Florestas Tropicais para Sempre, né? Então, queria saber como é que você avalia o potencial desse fundo para transformar o modelo de financiamento climático, em especial quando a gente compara com outros mecanismos, como, por exemplo, o Fundo Amazônia.
Eu acho que a grande questão do financiamento, na verdade, é a gente olhar a diferença entre compromisso, a promessa e a efetivação. E o Brasil tem tido uma narrativa muito grande de que gostaria que essa COP, além do compromisso com novas NDCs, né, fosse uma COP que os países apresentassem o que de fato estão trazendo de solução climática e implementando. Nesse sentido, como o mundo tem uma expectativa muito grande com a questão frustrada do financiamento no ano passado, não ter chegado a valores ideais, de conseguir mais financiamento em agendas que sejam mais comuns. Eu acho que é esse o esforço, Luciano, com o lançamento do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Porque, por exemplo, na COP28, que aconteceu lá em Dubai, eu também estava, a Alemanha tinha doado para o Brasil o mesmo valor que ela anunciou de apoio para o Fundo de Perdas e Danos, que é outra agenda importante desse ano, que o Brasil faz parte do board de implementação. Então, assim, um país como a Alemanha, que investia muito em florestas, doou para a gente trabalhar na preservação de floresta, o mesmo que doou para o Fundo de Perdas e Danos Global da COP. Por que que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem uma relação muito astuta na diplomacia, de compreender que a maior parte dos países do norte global, que são grandes financiadores, tem uma tendência maior a financiar as agendas de floresta, sobretudo a agenda de florestas tropicais, como é a questão da Amazônia, por conta do potencial enorme de captura de carbono, diferentemente de outros biomas, digamos assim. Então, é uma compreensão de que muitos países talvez teriam uma vontade maior de financiar a agenda de florestas tropicais e não outras agendas, como a agenda de adaptação, que o Brasil tem inovado bastante também, tentando mais sucesso na agenda de adaptação, sobretudo esse ano, fazendo toda uma força-tarefa nacional de revisar e lançar planos nacionais de adaptação. Por quê? Porque, historicamente, o mundo também financia mais a agenda de mitigação, mais a agenda contra o desmatamento, mais a agenda de florestas do que a agenda de adaptação. Não acho que, de novo, foi um esforço de diplomacia astuto do Brasil, entendendo que ainda tem grandes chances de falhar em conseguir mais financiamento global em adaptação e tentar lançar um outro fundo que talvez conseguiria mais inovação. E compreender também que a gente precisa, de novo, 10 anos de Acordo de Paris, de outros stakeholders, de outras partes nessa jogada que possam fazer a diferença. Então, o fundo ele inova trazendo um compromisso também forte do setor privado, né? Compromisso aí de 100 bilhões que viriam do setor privado, com essa parceria público-privada que o Brasil propõe nesse fundo. Isso é uma parte um pouco mais inovadora, digamos assim, já aconteceu em outros sistemas, mas que a parte do setor privado ser maior do que o público inova um pouquinho. Quando você me pergunta de comparativos com o Fundo Amazônia, eu acho que o que vai trazer a diferença, de novo, é na operacionalização desse fundo, porque eu acho que esse fundo tem uma promessa de talvez conseguir captar até mais do que o Fundo Amazônia já conseguiu. Por outro lado, ele precisa criar incentivos financeiros diretos, fazer essa combinação com o recurso público e alguns mercados de resultado, né, o chamado Pay for Performance, evitar greenwashing, né, evitar aí que tenha incentivo de empresas que têm um histórico de pouca salvaguarda em relação às violações de direitos humanos e impactos climáticos, que não seja tão burocrático, né, no acesso, que era uma questão que ficou muito clara em relação ao Fundo Amazônia, sobretudo durante o governo Bolsonaro. Então, a forma que esse fundo vai ser instrumentalizado, conforme o acesso a ele for mais direto, menos burocrático, uma fatia mais dedicada, de fato, a povos e comunidades indígenas tradicionais, o que vier de diferencial nesse mundo, nesse sentido, que fique diferente do Fundo Amazônia, é o que eu acho que pode
trazer uma novidade mundial positiva. Senão, a gente já teve outras promessas de financiamento direto para indígena, promessas de criação de fundos, né? Até a questão do perdas e danos, como eu falei, promessas já foram muito feitas em muitas COPs, a gente está precisando ver como fazer o dinheiro chegar à base, né? A quem está na localidade de fato, com rapidez. E aí, Marina, você trouxe nas suas duas respostas dois pontos importantes que a gente queria falar agora, que é, ok, nós tivemos a COP21, nós tivemos o Acordo de Paris, temos avanços, mas temos muitas questões. Você pontuou muito aqui, a questão econômica, a questão financeira, e dois, a parte até do voluntariado, né? Ou seja, antes era muito essa ideia do voluntário e agora talvez a gente precise ser mais específico. Pensando nessas questões, né, pensando nessas tensões entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, sobre o financiamento, sobre a questão da responsabilidade também, como você avalia o papel dessa COP30 para superar essas tensões, né, e a gente poder, né, finalmente avançar em alguns compromissos globais mais equitativos nessa nossa COP30 que vem aí? Eu acho, novamente, bastante sagaz, acho que vem da nossa perspectiva cultural brasileira do colonizado ser um sobrevivente, então ele ter que ser criativo nessa sobrevivência. Eu acho que esse é um presente que a gente vai dar para o mundo na forma que a gente é diplomático. A gente hoje está vivendo num mundo de guerra, faixa de Gaza, Ucrânia, Sudão. Então, os países, nacionalmente, já estão tendo alguns desafios muito grandes na política. Desafios domésticos em relação à inflação, ao subemprego, à pobreza, à migração. Então, Eduardo, é difícil que um país se comprometa com uma ajuda externa a outros países quando ele enfrenta tantos desafios nacionais. Eu acho que a gente precisa pensar isso em relação à diplomacia, e falo muito isso em relação a quem é pessimista às COPs. Eu sei que muitas COPs se passaram, e muita gente falou do fracasso em relação à COP no ano passado, COP29 em Baku. Ainda que a expectativa fosse 1,3 trilhões de financiamento por ano, eu acho importante, da perspectiva diplomática, que, diante de um cenário de tantos desafios, a gente tenha conseguido que os países partes se comprometam, tivessem se comprometido formalmente, ainda que o compromisso tivesse sido ali de 300 milhões e não o que a gente estava precisando. Então, acho esse um ponto importante de trazer. Houve um compromisso formal na COP29 dos países desenvolvidos entenderem, sim, precisamos financiar mais vocês, o valor está aquém, mas reconhecemos novamente que precisamos financiar. E aí o Brasil vai tentar trazer essa narrativa de o que está sendo feito para implementar já, onde você pode financiar. Eu acho isso muito importante, porque a gente tem pedido recurso, dinheiro, Brasil, Sul Global, mundo, mas a gente precisa mostrar o caminho de onde vai essa implementação para fazer a diferença. Então, trazer a liderança pelo exemplo, acho que é uma narrativa muito bacana do Brasil, trazer um mutirão de que não adianta só esforço, o Brasil precisa de esforços globais. Os países de África sofrem mais. Sim, mas tem que fazer na sua medida, ainda que a medida dos países mais periféricos de ação seja menor do que os países que poluíram mais, né? Enfim, são aqueles compromissos em relação à contribuição determinada, enfim. Então, acho importante que o Brasil está trazendo agendas de olha o que os indígenas estão fazendo na proteção da floresta em pé, olha o que os quilombolas estão fazendo para evitar desmatamento, olha o que os municípios estão fazendo na agenda de adaptação, olha o que os estados estão fazendo na agenda de energia, para que quem tem recursos possa financiar diretamente essas iniciativas do mutirão, do que o Brasil está chamando de mutirão, de que não dá para ser só um país, tem que ser vários países, e não só responsabilidade dos países, mas do que a gente chama de subnacionais,
né? No caso governamental, governadores, prefeitos, na medida das suas competências, e subnacionais não governamentais, a gente tem o setor privado, a gente tem a academia, como vocês. Como a academia contribui? Fazendo pesquisa. Como o setor privado contribui? Com salvaguardas e financiando mais. Como a sociedade civil contribui? Votando melhor, cobrando de quem a gente vota e fazendo ponto de pressão. Então, essa ideia de mutirão, de que cada um pode fazer a sua parte, é uma perspectiva criativa que eu acho que é um legado muito positivo que essa COP30 tem a deixar para o mundo, e de que cada um tem que fazer seu esforço de implementação, cada um tem que fazer o seu esforço de financiamento, é algo que eu acho que é um legado único que a gente deixa. E outra coisa que eu acho importante, pode causar ruído na época, mas eu acho importantíssimo, o quanto o Brasil, por ser uma democracia, não tem uma tendência à repressão das vozes dos movimentos sociais. Então, as últimas 3 COPs não aconteceram em países que a gente vê tanta liberdade assim de protesto e de voz da sociedade civil. Aconteceu no Azerbaijão, anteriormente nos Emirados Árabes e antes no Egito. Então, essa COP talvez vai causar uma impressão para a sociedade de muito protesto, muita reclamação. A gente já está vendo a sociedade civil reclamando da possibilidade de avanço da exploração de combustíveis fósseis na Amazônia, a gente está vendo críticas aos valores de acomodação em Belém, mas esse é o presente de uma democracia. Uma COP está acontecendo, a gente poder reclamar e também dialogar junto com o governo. A gente não viu reclamações dos governos das COPs anteriores, porque essas vozes eram reprimidas. Marchas, a COP dos povos, a cúpula dos povos, enfim, a marcha dos indígenas, muitas agendas ali de vozes fortes da sociedade civil vão acontecer em paralelo à COP sem repressão. Então, acho que esse é outro legado que o Brasil deixa para o mundo. Não reprimam as vozes da sociedade civil no processo de fazer essa conferência, porque a gente precisa de novas formas criativas de lidar com a mudança do clima. Bom, Marina, queria explorar um pouquinho mais a questão da implementação, que a gente sabe que é muito importante, né? A gente sabe também que muito se critica que essas conferências climáticas, muitas vezes elas estabelecem metas ambiciosas, mas que muitas vezes a implementação é limitada, né? Inclusive o embaixador dessa COP, né, o André Correia do Lago, gostaria que essa COP fosse a COP da implementação. Gostaria de saber, na sua opinião, quais são os principais obstáculos para que as decisões tomadas em Belém se traduzam em ações concretas, no contexto atual, né, de polarização política, inclusive com esse esforço adicional que os demais países vão ter que fazer, num contexto em que os Estados Unidos provavelmente vão estar ausentes da COP. Eu acho importante a gente ter em mente que a COP é uma conferência global, os acordos são feitos lá para que o dever de casa, digamos assim, seja feito no retorno. Cada um dos negociadores trazerem para o seu poder executivo, no nível de país, e cada país traçar um plano de como vai fazer a execução nesse sentido. Bom, para a gente avaliar o que tem entre compromisso e ação, existe um mecanismo do próprio Acordo de Paris, que é o Global Stocktake, que é, na verdade, as rodadas que acontecem no sistema, parte do princípio que os países lançam as suas NDCs e, de tempos em tempos, olha-se esse balanço global, Global Stocktake, do que, de fato, os países têm feito para implementar essas ações. A gente viu de resultados dos últimos stocktakes, né, dos balanços globais, bastante deficiência, bastante limitação, um gap, uma lacuna muito grande entre o que se promete e o que, de fato, se implementa, mas a gente está num processo muito inicial desse balanço global ainda, e ele é exatamente para ver quais setores, quais países têm que fazer um pouco mais de esforço na hora de fazer o dever de casa, de se comprometer numa COP, voltar ao seu país e fazer a implementação no nível local. Então é isso, compromisso é global, mas a implementação ela tem que ser no nível local, no nível de país. Acho que o Global Stocktake ajuda nesse sentido, da gente olhar os esforços que têm sido feitos. Acho que o Brasil está contribuindo novamente em dizer que os esforços não têm que ser só de mitigação, mas hoje, com tantos eventos extremos, esforços também
de adaptação. Acho que a gente tem provocado muito isso, os países olharem para os compromissos dos governos locais, o que eles podem fazer nesse sentido. A gente tem, por exemplo, Luciano, no Brasil, um governo federal muito ativo em documentos federais para a mudança do clima, mas a gente hoje tem em torno de 15 capitais ainda que não tem plano de ação climática. Então, é uma coisa que eu falo com bastante frequência, assim, que o governo federal está bastante avançado, mas ele precisa trabalhar mais em cooperação com o nível de governo, de municípios. Por exemplo, a agenda de transporte no Brasil, ela é uma agenda bastante da responsabilidade dos prefeitos. Então, se a sua cidade não tem ônibus elétrico, cobre isso do seu prefeito, da sua prefeita na hora de votar. Isso não depende do governo federal. Pode ter apoio, mas não depende. Se a sua cidade não tem um plano em relação à defesa civil, isso é bastante grave. Como que os agentes de emergência vão lidar se não existe um plano local em como lidar com a emergência, seja enchente, seja ondas de calor? Então, eu acho que para a gente avançar em implementação nesse nível, a gente tem que olhar como cada país está olhando para a competência desses diversos atores de uma sociedade para poder avançar com a implementação. Eu acho que essa é a grande jogada. E quando os países falharem na competência federal, exatamente lembrar desses atores subnacionais. Você mencionou os Estados Unidos. No âmbito do executivo, a administração Trump declara sair do Acordo de Paris. Mas isso quer dizer que todos os governadores dos Estados Unidos têm nenhuma ação climática? Não, não é esse o fato. Os Estados Unidos esse ano vai ter um pavilhão, o West Pavilion, mostrando exatamente a ação climática que é feita no nível estadual lá, no nível das universidades. A gente vai ter participação, por exemplo, da Universidade de Colômbia, alunos de Stanford. Esse ano eu estudei em Stanford, tem bastante gente para cá. A coalizão do Schwarzenegger, né, que foi governador lá na Califórnia. A Califórnia é um estado muito ativo na ação climática. Então, mostrar isso, o governo federal saiu do compromisso. Isso quer dizer que durante 3 anos aí à frente agora, nenhuma ação climática vai ser feita lá, não. As ações podem ser feitas no nível subnacional e um país consegue avançar ainda mais quando esses governadores, prefeitos, prefeitas, as universidades trabalham em cooperação com a sociedade civil e com o governo federal para avançar na implementação do que o país se comprometeu na Conferência Global. E aí, Marina, ouvindo você, né, você fala muito sobre sociedade civil e eu queria ouvir um pouquinho sobre um aspecto importante que às vezes passa despercebido quando a gente fala sobre discussão ambiental, e não só discussão ambiental, mas vários temas, né, não é? Às vezes esquecem das questões de ter um olhar interseccional, né? Então eu queria ouvir um pouco de você sobre como que a gente pode trazer, não é, a importância de trazer um olhar interseccional para a questão das discussões ambientais, não é? E como a gente pode trazer, por exemplo, gênero e raça para esse debate, né, de justiça climática, pensando também em quais são os desafios que essa pauta tem na discussão sobre justiça climática. Na minha atuação profissional e pessoal, né, também por ser uma mulher negra, eu sempre falo que nenhuma ação climática, solução pode ser desenhada se ela for impactar negativamente a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente não está buscando reduzir emissões para acentuar a desigualdade, sobretudo num país que é colonizado como o nosso, que tem um histórico de desigualdade tão grande como o nosso. Essa é uma conversa que eu já tive com muitos parlamentares, muitos governadores, governadoras, e genuinamente ouvia deles um interesse nessa agenda, mas às vezes desconhecimento. De novo, por isso que eu falo o papel da academia em sugerir soluções, fazer policy papers, briefings, para sugerir caminhos de como esses atores podem fazer a implementação no nível das suas competências. Bom, a gente tem uma inovação que eu fiquei muito feliz do Brasil esse ano,
Primeiro, porque a nossa última NDC, ela fala de justiça climática, mas não numa perspectiva só de vítima, mas de entender as ações que esses atores, comunidades tradicionais, ribeirinhos, extrativistas, quebradeira de coco-baçu, quilombola, esse Brasil plural, de verdade, que sofre com as ondas de calor, com as enchentes, com as secas, e estão fazendo criativamente para sobreviver desde 1500, digamos assim. E aí o Brasil Inova colocando o Círculo dos Povos, né, fazendo essa comissão dos povos indígenas para participar das negociações esse ano, isso nunca tinha acontecido formalmente na nossa governança, e o Círculo também dos afrodescendentes, agricultura familiar, pequenos produtores, enfim. Então, acho que é uma inovação na governança, eu falo muito disso na minha tese, da importância de inovação na governança para a gente lidar com essa desigualdade que o Brasil tem, factual, em trazer esses grupos, no geral, não trazer esses grupos para o centro de tomada de decisão. Então, o Brasil inova nessa Copa de colocar um dia de afrodescendentes, um dia de povos indígenas, tem outras inovações nesse sentido que são interseccionais, Eduardo, que é o Dia da Cultura, isso nunca tinha acontecido, ano passado eu participei do G20 na Bahia, a convite da ministra Margarete Menezes do Dia da Cultura no G20, tentando buscar a intersecção entre clima e cultura, e agora a gente vê um dia dedicado à cultura, a gente vai ter um evento que eu vou participar no Pavilhão de Entretenimento e Cultura, muito nesse sentido. O Brasil inova também com discussões sobre inteligência artificial. O que eu espero nesse sentido? Que haja um legado para as próximas COPs. Essa era uma grande frustração como alguém que participava ativamente de um grupo de trabalho do G20 e acompanha as COPs já faz algum tempo. As COPs, felizmente, o que está dentro do livro de regras, há uma obrigação de se trabalhar na próxima COP. Mas o que está fora, como esse ciclo dos povos, esses dias temáticos das COPs, os países que vão ser os novos anfitriões, e a gente não sabe ainda se o anfitrião da próxima COP, a 31, vai ser Austrália ou Turquia, o que eles vão trazer como dias temáticos e como Círculo dos Povos. Eu, particularmente, nessa perspectiva de gênero e raça, gostaria que a UNFCCC, a Agência de Mudanças Climáticas da ONU, tivesse um esforço de negociar que esse espaço de indígenas e afrodescendentes dentro das negociações fosse fixo a partir das próximas COPs. Dentro de alguma forma das negociações, eu gostaria que esse fosse um legado fixo. Tenho trabalhado muito nesse sentido, nessa narrativa, com o que o Brasil também inovou de governança, os Special Envoys, né, enviados especiais da COP30. Então, tenho conversado muito isso com a Jurema Werneck, que é Special Envoy em igualdade racial, a Denise Dora, que é Special Envoy, enviado especial em transição justa e direitos humanos, Joaquim Belo, que é de povos tradicionais. Enfim, a gente tem mais de 30 Special Envoys, e eu acho que todos eles podem fazer coro no sentido de que o Brasil inova positivamente com essa governança de dias temáticos, de enviados especiais, de Climate Champion, ali com a Marcela Oliveira, enfim, trazendo as vozes jovens periféricos. Então, acho que a ONU, nesses 10 anos de Acordo de Paris, tem que fazer um esforço maior diplomático para que as próximas COPs tragam um pouco desse legado positivo que o Brasil deixou em relação a gênero e raça. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão dos povos indígenas, se a COP acontecer na Austrália, ela é mais forte. Tive com a prefeita de Adelaide, na COP do ano anterior, muito interessada em receber a COP. Adelaide é uma cidade costeira da Austrália, ela está trabalhando muito para a COP acontecer lá, para pleitear isso, né? Eles têm um interesse muito grande na agenda de energia renovável, que é uma agenda muito comum para a gente. Então, eu sou time próxima COP Austrália, mas há quem esteja pleiteando para uma próxima COP na Turquia, e aí as relações com Rússia se beneficiariam, e aí eu já me pergunto o quanto a gente tem chance de ouvir vozes de indígenas e afrodescendentes na Turquia, então acho que talvez quase nenhuma.
Então, são essas coisas que entram na geopolítica por trás dos bastidores de quem trabalha com COP, ainda que eu seja sociedade civil, mas entendendo bem dessa parte diplomática, sabe que está em jogo em relação a gênero e raça. Falei da Austrália em relação aos indígenas, mas já tenho ouvido sentidos não muito animados em relação à perspectiva dos australianos com a agenda de afrodescendentes, digamos assim. Até a nomenclatura a gente não gosta, né? No Brasil a gente cedeu essa nomenclatura de afrodescendentes, e na COP passada também teve africanos que não gostaram. Enfim, eu falo que o vocabulário não importa, e adorei que o Brasil inovou, botou Comissão dos Afrodescendentes, comunidades tradicionais, agricultura familiar, para tentar falar algum desses nomes, mundo. Vocês vão entender do que a gente está falando, vamos tentar manter isso aí. Então, acho que o Brasil inovou, positivo, muito legal, sei que dá trabalho, nem tudo é perfeito, mas eu adoraria que as próximas COPs respeitassem um pouco mais esse legado desses dias culturais, até porque eu mencionei bem rapidamente o Brasil colocar a inteligência artificial, e a gente está vendo o Ceará, por exemplo, é o quarto estado brasileiro com o maior número de data centers no Brasil. As pessoas têm protestado bastante por conta do uso da água em relação a data center. Então, para concluir aqui, o que eu trouxe na minha primeira frase em relação a essa pergunta, a gente quer um mundo que avance com inteligência artificial, mas deixem as pessoas sem água no nível local para poder plantar, para poder comer? Eu acredito que não. Então, por isso que eu gostaria muito de ver esse legado interseccional de discutir inteligência artificial, data center, gênero e raça, acesso ao território, proteção dos defensores no nível local, e acho que o Brasil está fazendo uma proposta boa, mas tem que trabalhar para que seja de fato um legado junto com a ONU. Bem, chegamos ao final de mais um episódio do podcast do MNDE. Quero agradecer, Marina, pela sua disponibilidade. Foi uma conversa incrível. Foi muito bom te receber e ouvir tanto sobre a importância da COP em Belém, a importância da COP em Belém com tantos grupos que não têm tanto espaço no centro. Questão de gênero, questão de raça, foram temas extremamente importantes, as suas falas foram muito importantes para destacar essa importância da COP no Brasil, né, a COP da Amazônia. Então, muito obrigado, Marina, pela sua participação no nosso podcast. Obrigada a você, Eduardo. Prazer conhecer também e ouvir o Luciano. Que seja uma COP boa para o povo brasileiro, sobretudo a população amazônica, quem protege as nossas florestas, quem trabalha debaixo do suor, do calor de Belém, que tenha um legado positivo também para essas pessoas. Obrigada mesmo, manda um abraço lá para o João Férez e o pessoal do Observatório Legislativo Brasileiro. Pode deixar, com certeza falaremos com eles. Luciano, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Valeu, Dudu, obrigado, Marina. Um episódio muito interessante para a gente entender um pouquinho mais desse evento tão importante, né, para o estudo da humanidade. Em especial a partir de uma perspectiva tão engajada, tão envolvida, realista, mas ao mesmo tempo esperançosa. Foi muito bacana. Valeu, pessoal. E muito obrigado a você que nos ouviu até este momento. Não se esqueça de curtir e compartilhar esse episódio com seus amigos que podem ter interesse em nos ouvir. Muito obrigado a todos, eu sou Eduardo Barbabella e até a próxima.